Oi, meus amores, tudo bem? Boa tarde para vocês. Bom, aqui estamos. Confesso que me deu um soninho agora, parte da tarde. No carro eu sei que o Davi estava falando. Lembro de algumas coisas? Lembro. Lembro de tudo? Não. Deu um soninho. Amados, nesse folheto que vocês receberam logo cedo pela manhã, acho que agora alguns também ainda, vocês viram algumas dicas de prevenção em relação ao cuidado com as crianças, né? No que diz respeito à violência cometida contra as crianças e o abuso sexual. Uma das coisas muito importantes para a gente lidar com esse assunto é a gente não ter vergonha de falar de sexualidade, mas a gente tem. Culturalmente, nós temos a ideia de que sexo é uma coisa que o diabo criou. Sendo que nós, ao dizermos, ou melhor, ao nos curvarmos a isso, nós estamos, de alguma maneira, sendo infelizes na concepção da sexualidade do modo como fomos criados por Deus. Não foi Satanás quem nos fez seres sexuais. Deus nos fez assim. Mas nós temos muita vergonha, porque num dado momento da nossa história, incluindo a história cristã, nos foi dado a entender que sexualidade é algo da carne, portanto é má. Sexualidade é coisa má, da carne, pecado. Quando na concepção de Deus tem um outro significado. Ele, enquanto Criador, nos criou em pureza para sermos puros também no que diz respeito à sexualidade. Vejam só como a gente trata. E daí a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Quando nós vamos responder a uma pergunta que uma criança faz, por exemplo, mamãe, como foi que eu nasci? A gente morre de vergonha. Papai, como foi que eu nasci? A gente morre de vergonha. E a gente até costuma cantar, e eu digo isso assim, ó. Tem uma musiquinha que a gente ensina às crianças, que é cabeça, ombro, joelho e pé. Já viram? Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Joelho e pé. Mas pula do ombro para o joelho como se não existisse nada mais da criação. Quando nós vamos ensinar os nossos filhos sobre os órgãos genitais, nós dizemos nomes que são absolutamente nada a ver, são apelidinhos que a gente põe, não é verdade? Então a gente vai chamar de piu-piu, de pepeca, de pintinho, florzinha. A gente vai da fauna à flora. Mas a gente não diz os nomes corretos. Qual é o apelido que a gente tem para olho? Nenhum. Olho, nariz, boca, pescoço, mão, braços, antebraços, pernas, umbigo, tudo tem nome, mas no que diz respeito aos órgãos genitais, tem apelidos. Portanto, quando você tem até vergonha de dizer o nome como ele de fato é, isso já revela que nós temos muita dificuldade em lidar com o tema proposto. E aqui está a morada, onde se faz o segredo dos abusadores. De que eles abordam as crianças num contexto de segredo, que já está na criança o segredo, quando ela ao menos foi ensinada a reconhecer o seu corpo pelos nomes devidos das suas partes íntimas. Quando uma criança é ensinada sobre como ela nasceu, não precisa você contar tudo para a criança de cara, que ela não tenha idade ainda para isso. Mas à medida que a criança vai crescendo, você vai educando, ensinando que ela foi criada por Deus do fio do cabelo até o dedão do pé. Você vai ensinar para o seu filho quais são as partes que podem ser tocadas, quais as partes que não podem ser tocadas, como hoje foi contado aqui na historinha com as crianças por você. Mas como é? Do nada aparece alguém dizendo não pode tocar aqui, mas pode acolá, do nada. Você chega assim no meio da conversa e diz, não pode tocar. A criança, não pode tocar. Por quê? Porque é proibido.
Quando você só diz que é proibido, não é a resposta. Quando você explica por que do seu corpo desde sempre ter áreas de proteção, é diferente a concepção da criança sobre a vida, sobre o todo, e passa a confiar mais nos adultos à sua volta. Crianças que são ensinadas sobre educação, sobre sexualidade, desde sempre em casa com seus pais, elas são mais seguras. São muito mais seguras. Quando na escola elas escutam qualquer assunto da área da sua sexualidade, ela diz: eu já sei. E eu posso chegar em casa e falar disso com a minha mãe. Ai, gente, vocês estão aí sorrindo de segredo, mas eu já sei disso aí. Lá em casa a gente fala disso. Minha mãe falou comigo, meu pai falou comigo. Elas ficam muito mais resistentes à compreensão de quem elas são mais seguras delas, elas têm mais autoestima, elas têm mais sentido de quem elas são frente à vida, elas não são temerosas, porque quando elas perguntaram para os seus pais: mamãe, como foi que eu nasci? Papai, como foi que eu nasci? Os seus pais lhe contaram na linguagem que uma criança podia entender, até quando elas puderam entender mais, até quando elas estavam agora plenas para o conhecimento de como se faz. Não tem segredinho. Aí a gente faz segredo desse assunto, depois vem abordar violência sexual. A pior violência sexual é você não ter conhecimento do seu próprio corpo. Guarda essa na caixinha aqui e abre uma outra gaveta com você. Apareceu outra água do Maná por aqui, olha. De manhã eu saí arrependida porque eu não tomei o resto. Outra coisa. Mas a violência, ela começa simbolicamente. Antes disso aqui, na prática, acontece uma violência simbólica, que eu vou explicar agora para vocês. Alguém, algum dia, ouviu falar de uma mãe que não tinha paciência de pentear o cabelo da filha ou do filho? Já ouviram falar? Cabelo que dá trabalho e a mãe puxa de lá e puxa de cá e briga daqui, e briga da colar e diz: eu vou cortar o cabelo desse menino igual um Joãozinho. Já ouviram falar disso? Tem violência simbólica envolvida nisso. Uma criança que tem um adulto que deveria ser o cuidador, quando ele puxa aquele cabelo, impacientemente puxa aquele cabelo, e aí depois de puxar, amarrar, prender, cortar, falar mal desse cabelo, é a mesma pessoa que diz: mamãe te ama. A criança, criança é um caderninho onde a gente vai fazendo muitas anotações e ela não sabe apagar. Essas anotações no caderno emocional da criança, que o cabelo dela é ruim, dá trabalho, puxa, amarra, a criança até chora. Já vi criança chorando, apavorada porque está na hora de pentear o cabelo, amarrar e ir para a escola. É a mesma pessoa que é a cuidadora, é a mesma pessoa que diz que a ama. No caderninho emocional da criança está ficando escrito que pessoas que amam também machucam e xingam. A criança vai se desenvolvendo na ideia de que machucar e amar está tudo junto e misturado. Que a mesma pessoa que ama pode ser a mesma que vai machucar, que vai puxar o cabelo e vai dizer: mas eu te amo. Essa mesma violência simbólica, ela se dá na percepção que se cria dessa criança de que ela não tem direito sobre o seu corpo, que até mesmo quem ama tem o direito de invadir o seu corpo, puxar seu cabelo, sacudi-la e dizer o que quer dizer, sem considerar quem ela é, enquanto indivíduo amado, para ser cuidado, para ser protegido. Era só uma criança.
Então, com o passar do tempo, aparece ali um abusador. Esse abusador vai se aproximar do corpo de uma criança que não foi ensinada a amar seu corpinho. Ela não foi ensinada, ao menos, a amar seu cabelinho. Seu cabelo é ruim. Seu cabelo não presta. Seu cabelo dá trabalho. Seu cabelo é feio. Seu cabelo está no seu corpo. Seu corpo é feio. Carrega um cabelo feio. Então eu posso invadir seu corpo e violentar o seu corpo. Nós vamos nos violentando ao longo da vida, vamos nos permitindo, e vamos, quando somos ainda vulneráveis, sendo violentados, e a gente não se dá conta. E o abusador, ele vai chegar com uma técnica que talvez você não a use. Ele vai dizer palavras muito queridas. Ele vai se aproximar muitas vezes com uma sugestão, ou com presentes, com um jeitinho de quem, mas eu gosto de você. Mas eu sou seu amigo, seu parente, seu tio, sei lá quem é. Eu amo você. Ela vai pensar, quem ama é a mesma pessoa que machuca. Já machucaram, disseram que me amava. Esse é mais um que diz que me ama, ainda que ele esteja me machucando. Ah, deve ser assim. Entendeu? Deve ser assim. A criança se confunde. Tudo porque nós não ensinamos nossos filhos desde pequeno que eles são amados. E que o corpo deles é um corpo que eu, enquanto mãe, protejo, o pai protege, é um corpo protegido porque é um corpo amado. Vai trocar uma fralda? Você não troca, a gente troca a fralda de todo jeito, né? Puxa a perna para cá, joga a perna para colar e joga aquela fralda de qualquer jeito. Não. O que hoje a gente entende? Até na hora de trocar uma fralda, filho, com licença, a mamãe vai te trocar a fralda do neném, porque a mamãe cuida, para o neném ficar limpinho. Guti-guti da mamãe, que bonitinho. Vamos guardar a fraldinha, troca a fraldinha. Bumbum tá seloso, não. Aí a gente faz essas brincadeirinhas, mas a mamãe faz com muito amor, o papai faz com muito amor, porque você é muito precioso para a mamãe. A criança vai ouvindo que ela é amada. A mãe, o pai, os cuidadores são gentis no toque. No dia em que alguém se aproximar com outro tipo de intenção, ela vai saber reconhecer, ainda que ela não saiba nada de sexo, mas ela sabe de respeito. Ela sabe do que é ser amado, ela sabe do que é ser cuidado. Guarda outra coisa aqui com vocês. Quando Deus nos dá filhos, filhos nos são entregues para a gente colocar no colo. Quando uma criança está olhando para os olhos da mãe, especialmente as mães, meninas, sendo amamentado, seja no seio ou na mamadeira, quando essa criança está olhando para o olhinho da mãe, ela está se comunicando com a mãe, tem muito afeto envolvido. Muitas conexões neuronais se formando no encontro afetuoso que se dá no olhar de uma mãe com seu filho, enquanto ele está aqui, no colo. Essa experiência de afeto entre mães e filhos, pais e filhos, é uma experiência de apresentação do amor de Deus aos filhos. Crianças conhecem Deus pelo olhar dos seus pais. Crianças conhecem amor pelo amor dos seus pais. Ninguém vai aparecer depois para dizer para uma criança que Deus é amor e ela entender que Deus é amor se ela não aprendeu no amor dos seus pais que amor existe. Trocar a fralda de uma criança com amor é apresentar a Deus com o amor cuidador de pai criador. Quando você abraça um filho amorosamente, gentilmente,
Quem o está abraçando por meio de você é Deus. Quando nós não somos abraçados em amor por nossos pais, nós temos dificuldade em entender o que é o amor de Deus, ou quem é um Deus que ama. Se os meus pais não me ensinaram a amar, se os meus avós, meus cuidadores, se eu não fui ensinada a amar, se eu não conheci o amor do colo dos meus pais, eu tenho muito mais dificuldades de reconhecer do que vocês estão falando. Amor de Deus, o que é isso? Como é isso? Há muito que a gente aprender sobre como proteger nossos filhos, não é só com esse tipo de informação. Isso aqui é informação que a gente dá quando os filhos da gente já são crescidinhos, e isso aqui é muito, mas muito importante. Mas eu chamo a atenção de vocês. A primeira lição na vida é a lição do amor. Quer ver mais? Meninas que não são amadas pelo seu pai, o homem, o pai, elas são muito mais vulneráveis sexualmente, a se envolver muito mais precocemente, sexualmente, com os meninos, ou com meninas. Vocês não fazem ideia, talvez sim, ideia do quanto é poderosa a presença do pai para as meninas. Funciona assim, ó. A mãe gera, esse homem, essa mulher, fabrica um bebê, essa mulher gera esse neném, ele vem das entranhas dessa mulher, ele nasce com cheiro de mulher, seja menino ou menina, tem cheiro de mulher, é dela, das entranhas dela, quer ela goste, não goste, porque tem mulher que teve um filho, né, em circunstâncias difíceis, mas é dela, está nas entranhas dela, é a mãe. E se deixar, esse neném vai ser dela a vida toda. Mas aí entra o pai, o que a gente chama de figura legal, autoridade legal. A lei entra nessa relação que era só mãe e filho, de entranha, de alma, de corpo, de leite, de nutrição, de afeto, é tudo dela. Chega o pai, e esse filhinho da mamãe, ou filhinha da mamãe, é tirada do colo da mamãe para lhe apresentar-se o pai. Ou a mãe que deve entregar esse filho para o pai reconhecer no filho que tem um filho, o filho reconhecer no pai que tem um pai. Isso vai dar a esta criança, num dado momento do seu desenvolvimento, que ela não é a mãe e que a mãe não é dela, mas que existe uma segunda autoridade, figura de autoridade, que se apresenta para fazer um corte desse cordão umbilical emocional e vai mostrar para esse filho que o mundo é mais amplo do que o seio e a barriga da mãe. Quando um pai não está nessa relação, esse filho fica em deficiência no que diz respeito à compreensão da vida. Daí nós vamos ver, por exemplo, que até às vezes tem um pai, mas é um pai fraco. E uma mãe muito forte. Uma mulher muito grande. Uma mulher muito mãe. Uma mulher muito dona. Uma mulher muito... E ela engole até o pai. Há uma deficiência na sexualidade e na afetividade, na expressão dos afetos desse filho. Quando Deus criou pai e mãe para juntos formarem família, é pai e mãe juntos. Quando um falta, resta um vácuo ali, e muitas vezes a maneira como se preenche esse vácuo não tem sido para a glória de Deus. Como é que estão as relações de vocês em casa? Eu estou encontrando um monte de menina na igreja que sonha em ter filho, mas não querem casar e não querem um pai. Não quer. Acredita? Outras não querem nem ver, nem pensar em casar, em ter filho, porque homem é tudo igual. Aquela conversa.
Deus criou homem e mulher para família. Quem, porém, não se sente chamado para casar, não case, mas também não me venha com esse sonho de ter filho. Quando seu filho perguntar para um pai, o que tu vai dizer? Apresentar o nome do laboratório? Não, né, meus amores? Cadê meu papelzinho que voou? Minha papeleta. Aí eu apelo aos pais, aos homens da igreja, assumam o lugar de vocês. Eu estou encontrando homens muito fracotes, não aqui na Bahia, claro. Não, em Marte. Outro dia eu fui fazer um congresso em Marte. E lá em Marte eu encontrei uns homens muito fracos. Uns homens meio borocochô, parece que anda de TPM. Não, gente, não. Nossos filhos, nós temos visto na nossa geração meninos pedindo desculpa porque nasceram meninos. Ai, desculpa porque eu sou homem. Não, gente. Tinha uma propaganda aí no passado, faz um tempo, mas é que nós somos muito apressados, mas o diabo ele vai cozinhando as suas ideias ao longo do tempo. E tinha uma propaganda que era da Daniela Calabresa, Ivete Sangalo e uma outra que eu não lembro, e as três estavam fazendo propaganda da palha de aço Bombril, acho que era Bombril. E no final da propaganda, uma diz assim, que era para homem lavar louça e tal. Aí uma delas diz assim, é que todo homem é diva. Uma diz, todo homem é diva. A outra disse, diva? A terceira respondeu, devagar. Devagar. Faz muitos anos isso, muitos anos. Há muitos anos o diabo vem construindo, cozinhando a ideia de enfraquecer a masculinidade. Uma sociedade sem homens é uma sociedade fraca. Não existe uma sociedade matriarcal de sucesso, não existe, não subsiste, só no filme da Mulher Maravilha. Deus não criou nenhum nem outro para se sobressair, nem a um e nem a outro. Os dois devem andar sob o governo de Deus. O diabo, em não conseguindo extirpar a figura do homem, no sentido de desfazê-lo enquanto existência na terra, o enfraquece a cada dia. E eu chamo a atenção dos pais que ainda se dão conta da sua virilidade. Tendo filhos, ensinem seus filhos a serem homens. Como é que se ensina filho a ser homem? Menino a ser homem, sendo você um modelo de homem justo, correto, amoroso, gentil, forte. E as mulheres? As mulheres deixem os homens serem homens. Nós mulheres temos feito os homens uns idiotas. A gente tem feito dos homens repetindo o discurso das feministas, dizendo que eles são diva. Não são diva. Ou eles são servos de Deus, ou são servos de Deus aqui dentro. Aí nós vivemos engrossando essas conversas em relação aos homens e criando nossos filhinhos, nossos filhos como o neném da mamãe. Vocês estão criando filho para quê? Para ser neném da mamãe? Ai, não lava a cueca. Quantos anos tem? 15 anos, não lava uma cueca. Isso em Marte. Aqui em Salvador disseram que lavam. Não fazem nada, não ajudam em nada, não participam em nada na casa, na vida, nada. Vive com celular na mão, jogando joguinho, vendo série, filminho. Onde é que vocês acham que essa geração vai parar, minha gente? Mas o que a mamãe diz? Ai, mas o que eu posso fazer? Dar leite. O que eu posso fazer, minha gente? O que eu posso fazer? Vamos lá. Nós mulheres precisamos soltar os meninos para serem meninos com seus pais. Aí você vai me dizer assim, Darleide, mas se o pai não é um bom modelo, se o pai não protege, inventa que o pai é bom, inventa, dá um jeito para o menino achar que o pai dele é bom.
Do jeito que o pai, eu peço, não fale mal da mãe do seu filho. Dá um jeito da sua mulher ser boa. Deixa eu só passar aqui esses tópicos. E aí eu vou chamar a música. E na sequência eu quero ouvir vocês, tá bom? Quero perguntas de vocês. Não publicar fotos. Vocês viram aí? Existe uma rede de pedofilia que vende foto de crianças e adolescentes, mas principalmente crianças, rede de pedofilia na Deep Web, a internet baixa, a internet criminosa. Existe um mundo da internet que você desconhece. Para de publicar foto de sua criança de calcinha, de cuequinha. Para de expor a intimidade das suas filhas, dos seus filhos em casa. Aliás, me permita dizer, para você também de ficar postando foto de biquininho na praia, só porque mora na praia. A quem interessa ver você de biquíni no Instagram? A quem? Onde já se viu uma mulher crente ficar exibindo seu corpo com pouca roupa na rede social para ser curtida? Eu estou avisando para vocês, isso é lá em Marte. Mas vai que de Marte chega a Salvador. Toma juízo. Você é uma mulher cristã. Tenha compromisso. Seu corpo exposto nas redes sociais, para quem admirar? Quer seduzir quem? A quem que você quer seduzir? Fala para mim. Quando você faz aquela fotinho assim, ó, de cima para baixo, com aquele decotinho, quem você quer seduzir? Ai, Darleide, mas a maldade está no coração das pessoas. Está no coração de quem vê. No coração das pessoas. No teu, não. Toma juízo. Os meninos também, viu? Monitore as redes sociais. Crianças muito pequenininhas. Eu tenho uma sobrinha, ela fez 6 anos, fez 7 anos de idade agora, mas quando ela ainda tinha 6 anos, ela chegava na casa dos pais dela, eles não são da igreja ainda, aí ela estava lá no TikTok, assim, TikTok. TikTok é lugar de uma criança de 6 anos de idade estar sozinha. E vai passando um videozinho, vai passando um videozinho, vai passando um videozinho. Minha sobrinha tão envolvida com tudo de internet, de TikTok, de YouTube, de videozinho, que começa só vendo videozinho de criança. Daqui a pouco está vendo vídeo de gente grande. Porque não tem adulto por perto monitorando. Aí um dia, a minha mãe, ou a mãe dela, ela pede alguma coisa para comprar e a mãe diz, filha, não tem dinheiro. Ela fala assim, clica na bio. Até isso, ela sabe o link da bio, da biografia do Instagram? Tem gente adulto que não sabe o que é clicar na bio. Ó, não é? Pois é, irmã. E uma criança de 6 anos de idade, mamãe, clica na bio. Porque quando a gente tem ali no Instagram a fotinho da gente, tu tem Instagram ou Facebook? Tu tem cara de Facebook. Nem nada. Então, sabe? Instagram, tem a fotinho? Aí embaixo tem onde descreve o seu nome, de onde você vem, para onde você vai. Aí tem ali, aquilo ali é a bio. E às vezes você pode colocar um link, que a pessoa clica e se está vendendo alguma coisa, vai para... Entendeu? É como se fosse... É um link. Pois uma criança de 6 anos, clica na bio, mãe. Que compra, que paga. E aí a gente deixa as crianças lá à vontade. Aí você tem um filho adolescente, um filho pré-adolescente, que vai dormir que horas da noite vendo internet? Tu dorme cedo. E o menino vai dormir que horas? 1, 2 da manhã. Quem é professor em sala de aula sabe que no dia seguinte o trabalho que é. As crianças dormindo na carteira, elas não dormem. Aí elas passam a ter descontrole emocional, elas passam a ter transtornos de ordem por conta do prejuízo da falta de sono, elas passam a sofrer de hiperatividade, falta de atenção. Você manda para o médico, e qual é a enxurrada de diagnóstico hoje? Hiperatividade, falta de atenção. Agora nós, uma geração de TDAH, eu não é? TDAH. Uma geração de TDAH. Não, é uma geração de gente embriagada por telas.
Eles têm déficit de atenção, mas é claro, óbvio, as telas embriagam e emburrecem a mente dos nossos filhos. A nossa também, imagina de quem está em desenvolvimento e ainda não dorme. E eu vou piorar. E ainda comem muito mal. Nossos filhos vivem bêbados, drogados, e eu provo para você. Eles tomam café, chocolate, refrigerante. Eles estão entupidos de sorvete, gordura trans, açúcar. Açúcar fermenta o intestino e fermenta o cérebro. Excesso de açúcar causa déficit também, prejuízos também. Nós temos uma geração de bêbados. Mas Deus deu uma mensagem de saúde para a igreja, não deu? Mas quem se importa? Quem se interessa? Para que a mensagem de saúde? Então monitora. Ah, Darleide, mas eu vou invadir a privacidade dos meus filhos. Se acontecer um crime dentro da tua casa, a polícia não vai levar seu filho, vai levar você que é responsável legal pelo seu filho. Não deixe as crianças irem desacompanhadas a banheiros públicos. Eu já estive em banheiros públicos e eu vi criança entrar sozinha. Adolescente entrar ali, pré-adolescente, 12, 13 anos, entrar sozinho. Não deixe seu filho. Ah, mas é lá no clube desbravadores. Acampamento desbravadores, vocês cheguem junto. Pais andam. Ah, Darleide, mas é desbravador, é tudo da igreja. Não vou dizer nada, vou só olhar. Olha o tamanho do meu olho. Ah, no shopping, né? Vai. Não fica na praça tomando sorvete, menino no shopping sozinho. Não faz isso. Dormir na casa dos outros. Olha, olha, olha. São as pessoas menos suspeitas. Cuidado. E dentro de casa também. De olho. Pai vigia a mãe vigia. Mas Darleide, será possível fazer o quê? Os irmãos, o tio, o primo, o padrinho, o avô. Essa semana, uma amiga estava contando que todas as vezes a mãe chegava em casa, passava na casa do pai dela, e aí o vô pegava o neném. Ai, vamos ver a estrelinha. Vamos olhar o céu, vamos ver a estrelinha. Ele abusava da criança, levando para ver a estrelinha. Você nunca vai desconfiar, não é? Porque afinal de contas, mas desculpa, infelizmente. Dê as orientações, né? Como já mencionei antes, vamos falar de sexualidade, falar de proteção, vamos falar de pessoas más, tem pessoas que são ruins, pessoas que tocam o seu corpo, vocês já viram sobre isso. Manter as conversas regulares sobre o assunto. E por aqui eu fico com o Quebrando o Silêncio. Eu quero abrir a vocês, vou chamar a música agora, pode ser? Aí eu quero chamar aqui a música que está organizada. Aí eu volto, e aí se vocês tiverem perguntas sobre estes assuntos ou sobre outros assuntos, quer falar de quê? De divórcio, de Bíblia, E aí se vocês não tiverem nada para falar, pode deixar que eu falo até o fim. Tá bom? Até já. Eu sei que a igreja está cheia de visita, mas eu queria falar uma coisa antes de cantar essa música. Nós parecemos um trio, mas nós não somos oficialmente um trio, tá? Nos juntamos só para cantar hoje e a gente gosta de desafio. A gente vai cantar uma música agora que é um desafio para a gente e a gente queria a ajuda de vocês. É uma música bem antiga. Eu sei que os jovens não conhecem muito ou talvez conheçam, né?
Mas eu sei que muita gente aqui vai cantar com a É gente. uma música tá? do Inário, mas vai estar com a roupagem nova, né? Um pouco mais alegre. Mas vamos cantar e junto com vocês, tá bom? Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há amigo tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Não há também tão humilde e manso, não nenhum, não, não nenhum. Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, não nenhum, não, não nenhum. Não nenhum. Amém. Mais ou menos certo. Oi. Trio bom, né, minha gente? Muito bom. Parabéns. Simpáticos, bonito. Não há... Como eu posso conhecer um abuso se com toques físicos que aparentemente é coisinha, mas que deixa a pessoa desconfortável? Qualquer toque, qualquer aproximação que deixe desconfortável, parece carinho, mas incomoda, não. Não, ó. Isso é tão interessante que assim, é que o vento pode vir aqui nos meus papeizinhos, né? Veja bem, às vezes nós pais também incentivamos os filhos da gente a permitir toques que elas não querem. Quem aqui nunca viu um adulto insistindo para a criança beijar um adulto que ela não quer beijar? Já viram isso?
beija, fala, senta no colo do fulano. Não, gente, não. Não. Muito obrigada, irmão. A gente força a criança a alguma coisa que não é confortável para ela. Por que ela tem que beijar um estranho? Ou mesmo se é o tio, o vô, o pai, o padrasto, o cunhado. Não. Obrigada, amor. Não. Então, esse toque parece carinhoso, mas a criança não quer? Não quer. A gente tem mania também de, assim, ficar falando na frente dos outros. Ai, é que ele é tímido, menina, ela não fala com ninguém. Ai, fala, mulher, fala. Não. Deixa, se você quiser conversar com a criança depois, em particular. Senta com ela, vai perguntar, filho, mas por quê? Você tem vergonha? Você tem vergonha? Por que você não gosta? Fala para a mamãe, mas não expor a criança. Eu lembro, eu criança, e a mãe dizia, fala. Responde, dá bom dia. E eu estava com vergonha, eu não queria dar bom dia, eu queria sumir dali. E eu nem gostava daquela pessoa, eu acho. Não, gente. Aí depois assim, olha, não fale com estranho. Olha, não. Vocês estão me entendendo? Tá bom. Eu não tenho perguntas da Leide para fazer, mas eu gostaria de te parabenizar pelos seus programas na TV. Assisto todo esse aprendizado sobre família e outros ensinos como encontro de casais. Obrigada por tudo. Que linda, meu amor. Muito obrigada. Deus abençoe você. Então, ensina aí. Eu acho que foi uma criança que me escreveu, viu? Sobre esse reconhecer um abuso, se com toques físicos carinhosos, aparentemente é carinho, mas que deixa a pessoa desconfortável. Ensine a criança a dizer não me toca, não quero, sai daqui, sai correndo, vou falar para minha mãe, falar para o meu pai, falar para o pastor, vou falar. Ah, mas se você contar, eu mato a sua mãe. Não mata coisa nenhuma, é mentira sua. Meu pai vai primeiro você. Não. Escapuliu. Pergunta sobre minha família. Como fazer diante da dificuldade que tenho de mostrar Cristo na minha vida para os meus filhos e marido? Se diante de qualquer falha que cometo, eles dizem, ainda diz que é crente. Tenho passado muito por isso. Parece que não posso errar como se fosse perfeito. E isso me incomoda. Olha, você tem que se acostumar que você não é perfeita. Tem que se acostumar. É todo dia, toda hora que eles estão fazendo isso, duas coisas precisa fazer. Uma, você de fato não é perfeita. Segundo, porém, é todo dia que eles falam isso, toda hora que eles falam isso, e quando eles falam, eles têm razão ou não têm razão? Está gritando, está xingando, está brigando, está, sei lá, o que está acontecendo? Quando os inimigos nos atacam, eles têm argumento para nos atacar? Nós estamos dando argumentos para nos atacar? Isso é uma pergunta. O que eu fiz não representa Cristo? Preciso rever. Vou para o meu quarto, me ajoelho, clamo a Deus por misericórdia, busco ao Senhor em sua graça e volto a viver dizendo, Pai, misericórdia, porque eu estou aqui realmente carecendo desesperadamente do Senhor. Eu reconheço que eu estou dando argumento para que me acusem. Me ajuda. Me ajuda, sem desespero. É assim, me ajuda, Jesus. Porém, há inimigos que nos acusam, não porque nós damos alimentos, mas porque eles interpretam que nós não estamos agindo conforme eles querem. Porque nós não fazemos como eles acham, então eles acreditam que então pode argumentar que nossa maneira de ser não é cristã. Você está com Bíblia aí? João 6. Olha, eu recebi tanto papelzinho, minha Bíblia está parecendo uma gaveta. João 6. Abre aí no Evangelho de João, capítulo 6. Olha que interessante.
o que a gente lê primeiro no Evangelho de João, capítulo 6? Qual é a história inicial do capítulo 6? Multiplicação de pães e peixes. Dá uma olhadinha no verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao... Disse que eles viram Jesus fazer o milagre, mas eles entenderam que Jesus era um profeta. Mas Jesus não era profeta. Jesus era o Messias. Jesus era Deus. Ele não era profeta. Mas o povo olhou e interpretou como profeta. Depois você vai ver no tempo todo Jesus Cristo querendo que eles entendessem quem ele era. E o povo não enxergava Jesus como ele era. Ficaram impressionados. Mas veja só. Verso 25. O povo, tendo encontrado Jesus do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quando aquele povo vai atrás de Jesus no dia seguinte à multiplicação de pães e peixes, eles ficaram tão impressionados, quiseram inclusive fazer de Jesus rei à força. E eles ficaram tão impressionados com o profeta que foram atrás de Jesus no dia seguinte, chegando a Jesus, disseram assim: como é que o Senhor chegou aqui? O barquinho estava lá, como é que o Senhor veio? E Jesus Cristo poderia ter ficado muito feliz porque o povo foi atrás dele. Olha, as pessoas querem me ouvir, a igreja estava cheia, tem gente querendo me ouvir, a sinagoga estava lotada. Quando o povo chega: Senhor... Ele diz: vocês não estão me procurando, né? Vocês querem que eu faça o que eu fiz ontem para encher o bucho de vocês. Vocês não me querem. Vocês querem satisfação. Vocês querem um rei. Vocês querem uma libertação. Vocês querem pão. Vocês querem peixe. Vocês querem milagre. Mas vocês não me querem. Jesus joga na lata. Vocês não me querem. Aí eles vão continuar ali conversando com Jesus com uma conversinha mole. Olha só. Verso 28. Lhe perguntaram: o que nós faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor pode fazer para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Quando foi que Jesus fez milagres e multiplicou pães e peixes? Ontem. Foi no dia anterior. Hoje, ele diz assim: faça alguma coisa para que nós creiamos. Hoje, foi ontem que eles disseram: ele é um profeta. Está aí o erro. Se eles tivessem acreditado que Jesus era o Messias, eles não tinham feito essa pergunta no dia seguinte. Eles teriam se rendido ao Messias. Eles teriam se rendido ao Senhor. O problema é que nós fazemos um Deus do nosso tamanho, um profeta do nosso tamanho, uma Bíblia do nosso tamanho. A gente nem sempre sabe quem é Deus. Então nós nos tornamos acusadores até do próprio Deus. Você precisa saber se quem está te acusando em nome de conhecer verdadeiramente o que é ser um crente, ou só está te acusando porque não te enxerga como crente por causa da incredulidade do seu próprio coração e não por causa da sua atitude. Você tem que ter discernimento. Senão você vai ficar à mercê à crítica de todo mundo, à acusação de todo mundo, à fala de todo mundo. E você não é todo mundo, você é crente. Se você está em Cristo, o mundo vai te acusar. Mas o que você precisa ter em mente é: acusaram o meu Salvador, por que não acusariam a mim? Agora, quando você é apontado como pedra de tropeço, se pergunte: tenho de fato sido pedra de tropeço? Estou sendo escândalo para o nome de Jesus?
O povo perguntou isso para Jesus no dia seguinte. E Jesus passa o resto do capítulo dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, o que desceu do céu. Ele estava dizendo para eles: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Verso 41. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Só por isso. Começaram a acusar Jesus, começaram a criticar Jesus. Só porque ele disse que era o pão da vida. E diziam assim: esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desceu do céu? Está vendo que eles não acreditavam ontem, quando disseram que ele era profeta? Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era só um profeta mesmo. Sabia que tem gente aqui na igreja que não acredita que Jesus é Jesus, pensa que ele é só um profeta? Tem. Um Jesus desse tamaninho, ó. Um Jesus do seu tamanho. E eu mostro para você aqui na Bíblia, que tem gente aqui na igreja que tem uma visão equivocada de Jesus. Tem gente que olha para Jesus como Jesus fosse o ator do The Chosen. Jesus não é o que os homens desenham. Jesus não é o que você acha. Jesus não é o que você pensa que disse que é e que faz. Não, Jesus é o que ele disse que é. Se Jesus Cristo diz que é, ele revelou quem ele é. Ou você acredita na revelação de Jesus, ou você criou um Jesus do seu tamaninho, um profetinha do seu tamaninho, um Messias que cabe no seu bolsinho, para você fazer de Jesus o que você quiser, como se ele fosse um amuleto para você pendurar no seu pescoço. Ou você recebe Jesus como ele se revela, ou você não conhece Jesus. Está aqui Jesus convencendo o povo de que ele era o pão da vida, e o povo dizia: não é, não é, você é filho de José. No máximo você é um profeta que multiplica pães e peixes, com algum feitiço. No máximo você vai ser rei, porque nós vamos coroá-lo rei. Nós, porque nós é que sabemos fazer, nós é que sabemos como é que se procede. Nós vamos forçar você a ser rei, mas filho de Deus você não é. Está tudo aqui, ó. E Jesus Cristo vai falando com eles. Olha o verso 43. Não fiquem murmurando entre vocês. Não fiquem murmurando. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Anda comigo para o verso 60. É um sermão, mas eu estou respondendo só uma pergunta, viu? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Qual foi a dureza do discurso de Jesus? Qual foi a dureza? Por que a multidão ouviu Jesus dizer que ele era o pão da vida? O pão que desceu do céu. E a multidão: eca, pão que desceu do céu, eca, que nojo. Eu não quero esse pão que desceu do céu, que nojo. É muito duro esse discurso. É que assim, ó, quando a gente põe Jesus no bolso, é fácil, eu levo Jesus para onde eu quiser. O Jesus de uma religião que eu ponho no bolso e eu levo para onde eu quiser. Mas quando é Jesus quem diz: vem comigo, aí Jesus muda de tamanho. Jesus é grande. Aí você diz assim: não, é demais para mim. Ser seguidor de Jesus, ser obediente, não, é demais. Não, ou é melhor eu levar Jesus. Aí eu carrego Jesus no bolso. Então Jesus é do meu jeito. Agora, quando é do jeito de Jesus, eu digo: é muito duro. Esse discurso de ser crente é muito duro. Ser crente na igreja, fora da igreja, crente de dia, crente de noite, crente de manhã, crente de tarde, crente de meio-dia, é muito duro. É muito duro ser crente. Aí Jesus Cristo, que não é carente, mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, lhes disse: isso escandaliza vocês? Escandaliza.
É um escândalo, hoje, naqueles dias, em todo o tempo, é um escândalo ser crente de verdade. É um escândalo. Você quer ser um escândalo? Seja crente de verdade que você vai ver um escândalo. Vão olhar para você como fanático, vão dizer que você está louco, vão dizer que você não sabe o que você está fazendo, que você é religioso. Uma coisa que eu mais escuto nesses dias é um tal disso, é religiosidade. Isso é religiosidade. Isso é duro demais. Duro ser crente, duro. É duro ser uma mulher cristã nesses dias, muito duro. Se você disser que não se veste como as mulheres do mundo, vão olhar para você torto. É muito duro hoje ser uma mulher cristã, ser um homem cristão, andar como servo de Deus, pingo do meio-dia, com uma Bíblia na mão, entrar na sua rede social e ver você como crente. É duro. Muito duro. Comer como crente, beber como crente, se vestir como crente, falar como crente. Vocês me entendem? É muito duro. Muito duro. É mais fácil ser crente, vida leva eu, deixa a vida me levar. É mais fácil ser crente como todo mundo é. Para que isso, Darleide? Religiosidade. É duro. É duro ser respeitoso com sua mulher, é duro ser respeitosa com seu marido, é duro baixar a vozinha e não ser a dona, a que grita, que manda, a barraqueira. É duro. É duro ser educado, gentil, é duro. É duro cuidar das crianças, é duro cuidar dos adolescentes, é duro ensinar o caminho da vida para os nossos filhos, é duro porque exige compromisso de você. É duro. Isso escandaliza. Verso 64. Há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido o Pai. Verso 66, olhem isso. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram Jesus só porque Jesus Cristo disse que ele era o pão da vida. Abandonaram. Só porque Jesus não respondeu às expectativas deles. Tem gente que sai da igreja porque Jesus não corresponderam às suas expectativas. Tem gente que abandona a fé porque Deus não atendeu os seus pedidos. Jesus não alcançou os meus objetivos para mim. Eu não aceito Jesus como Ele é. Eu aceito Jesus do jeito que eu quero que Ele seja. Esse Jesus que se apresentou como Filho de Deus não é o Jesus que eu quero. Então eu abandono Jesus para nunca mais andar com Ele. E a multidão foi embora. E Jesus que não é carente, Jesus não sofre de carência, deixa eu te avisar isso. Ele olhou para os discípulos ao lado. Diante disso, ele olha para os que estão ao lado e perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Você não vê Jesus carente, dizendo assim, ai, por favorzinho, volte aqui. Ai, por favorzinho, vem, neném, vem para casa, bebê. Vem, não deixa papai, não deixa, neném. Não! Jesus olha do lado e diz, vocês também querem ir? Eu não vou me diminuir para caber na vontade de vocês. Eu não vou regredir, já basta o que ele regrediu de se tornar humano, de nascer aqui na terra, quer que ele diminua mais que isso para se aproximar de você. Eu não vou rebaixar quem eu sou mais, nunca, para vocês. Então, ele é um velhinho bonzinho, então, ele é bonitinho, ele cabe no meu bolso. Meu nenenzinho, meu Jesusinho do The Chosen, meu bebê. Não. Não. Eu vou emendar aqui, porque tem pergunta de família. Vem aqui comigo em Mateus 19.
Para vocês entenderem que Jesus não sofre de carência e ele também não baixa a régua para você caber no Evangelho. É o Evangelho que tem que caber em você. Mateus 19, questão do divórcio. Como tem pergunta aqui de divórcio, vamos para a Bíblia. Acharam? Amém? Verso 3, Senhor, é lícito que o homem repudie a sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Homem e mulher foram criados por Deus. E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus... Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou da carta de divórcio repudiar a mulher? Aí Jesus responde, por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu tal coisa. Verso 9, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus, olha só, os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à mulher, não convém casar. Jesus respondeu, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do quê? Do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, aceite. Jesus escuta dos discípulos dizendo assim, tem mais aí? Pode dar. Obrigada, amor. Jesus, os discípulos de Jesus dizem isso. Senhor, se a gente casa, mas não pode se divorciar, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas do outro, Senhor, se a gente tem que casar para ficar para sempre com a mesma pessoa, sem poder se separar, então é melhor não casar. Jesus Cristo dissestes bem. Como diz lá no Nordeste, Jesus falou, como diz lá no Nordeste, quem não pode com o pote, não segura na rodilha. Vocês não conhecem essa? Ah, então é em hebraico. É em hebraico. Mas não tem, sabe o que é rodilha? A gente pega o pano, dá aquela rodilha, põe aqui, pega o pote, põe aqui. Então a minha mãe dizia, quem não pode com o pote, nem segura a rodilha, porque pode dar a impressão de que pegou a rodilha para depois puxar o pote. Lembrou, pastor? Então, não está apto para casar com uma mulher só, com um homem só, para o resto da vida, fazer um compromisso com Deus. Não case, mas Senhor, então melhor. Aí o Senhor diz, tem gente que nasceu eunuco, tem gente que foi feito eunuco, tem gente que se faz eunuco por causa do reino de Deus. E ele nem está falando de homossexualidade, ele está falando de heterossexualidade, por causa do reino de Deus. Então, meus amores, o Senhor Jesus, Deus, o Pai, o Criador, você diz assim, eu tenho livre-arbítrio. Pois deixa eu te contar um negócio bem baixinho. Shhh, escuta, só entre nós. Tu tem livre-arbítrio? Deus também tem. Shhh, não conta para ninguém isso. Deus também tem. E Deus é livre para dizer, não vou rebaixar para lhe caber. O evangelho é este. O que eu me rebaixei foi para te dizer, fiquei do seu tamanho para te falar na altura dos teus olhos. Eu te amo para te salvar e não para te mimar nos seus pecados. Eu sou teu salvador, eu não sou tua babá. Eu vim dizer para você, siga-me. Por onde eu passar, tu passarás também. Mas eu não vim para você me dizer onde eu vou. Não é você quem diz o que eu faço ou deixo de fazer. Sou eu quem te diz. Entende? Mas o que nós temos feito com Jesus cada vez mais?
feito de Jesus um Jesus para mim. Por isso que é um monte de gente apaixonado pelo Jesus do The Chosen. Porque o Jesus do The Chosen é um Jesus todo legal. E se Jesus não for legal daquele jeito? Não estou dizendo que ele não seja. Entendeu? Mas eu estou dizendo, e se não for? Aí uma amiga disse assim, Darleide, se o meu Jesus é esse Jesus, se for outro, eu nem aceito. E se for outro? E se o Jesus bíblico é esse Jesus aqui, que não baixa régua para ninguém, porque ele se rebaixou o que precisava se rebaixar para te salvar, e não para você ser salvador do Senhor. Por causa do reino de Deus. Não quer mais? Tá triste? Não tá triste, não? Muito bem, ó. Então deixa eu te dizer aqui. Volta Mateus 5. Vamos para o Sermão do Monte. Sermão do Monte. Só para você ter ideia de que o Evangelho, Jesus não baixa a régua. Agora, a régua é alta. Porém, você só alcança a altura dessa régua nos braços de Jesus. Não inventa moda, não. Nós estamos aí, ó. Capítulo 5, vamos no 5, verso 17. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, certo? Alguém tem dúvida? Aquele que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Muito bem. Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Quem o chamar de tolo, de racá, ou seja, de imprestável, de desprezível, estará sujeito ao inferno de fogo. Ó, você achava que a lei de Deus era dura, que ela só dizia assim, se matar é pecado. Vem Jesus e diz assim, se xingar o seu irmão, se olhar para o seu irmão e chamá-lo de lixo, eu vejo um monte de gente falando seu lixo, o lixo dos lulistas, o lixo dos bolsonaristas, o lixo da esquerda, o lixo da direita, o lixo A, o lixo B, já ouviram isso? Quem chama que foi feito a imagem e semelhança, mas Darleide, ela não é imagem e semelhança de Deus, porque eu não gosto dela. Ela foi feita a imagem e semelhança de Deus, e não se meta nisso. Quando você chama alguém de lixo, você quebrou a lei de Deus. Quando você xingou alguém de desprezível, de imundo, de lixo, você matou alguém. Você transgrediu a lei de Deus. Está aqui. Jesus Cristo disse, vocês achavam que era só meter uma faca um punhal no coração, era só dar uma facada no bucho, um tiro na testa, que isso era matar, quebrar a lei de Deus. Eu vim dizer para você que quando você olha para o seu irmão, que é minha imagem e semelhança, e você o chama de lixo, você quebrou a lei, o mandamento, e você vai para o inferno, se não se converter. E isso aqui dá o tom para você do que é violência verbal. Cuidado com as palavras que vocês usam, que nós usamos para nos referir às pessoas. Violência verbal é também quebra do mandamento da lei de Deus. Olha o que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio explicar, limpar, que a lei que parecia ser uma lei pesada, não pode matar, ele ainda acrescenta. Não é só que não pode matar. Não pode xingar cruelmente o seu irmão. Isso também é transgredir a lei. Você queria um evangelho mais fácil? Não tem. Não tem, neném. Oh, queria tanto. Não, mas é que Jesus veio e aí ele baixou a régua, baixou a norma. Não.
Mais água? Verso 27. Alguma pergunta? Não é na mira da verdade, não, mas pode perguntar. Sim. Não, irmã, não vamos complicar. Ó, o inferno é aqui na terra, porque o inferno vai se dar em seu ápice a destruição de todo o mal aqui na terra, com a purificação feita pelo fogo. Então, não existe um lugar chamado inferno, aquele Sheol, um buraco, com uma ideia católica de que lá as pessoas vão queimar eternamente. Não. Mas, assim, isso se dará em termos de juízo. Juízo final. Entendeu? Mas o que Jesus está dizendo, ó, do mesmo jeito que você se perde quando você quebra a lei de Deus, antes você pensava que era punhalada no coração. Eu estou dizendo para vocês que uma palavra mata. Porque uma palavra revela o que você enxerga no outro de mim, o Criador, ou você não enxerga o outro como minha imagem e semelhança. É pecado olhar para o outro com desprezo. Não é à toa que o Senhor nos apela que nós perdoemos uns aos outros como nós fomos perdoados. E aí nós fazemos da vida de alguém um inferno, aqui na terra. Verso 27, só para eu terminar e abrir aqui para outras perguntas. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela no seu? O que o povo dizia? Adultério era deitar com um, com o outro, aí cometia adultério. Jesus Cristo disse, não, aqui ó, começa aqui. Agora eu pergunto para você, quem nunca xingou? Pergunto para você, quem nunca pensou? Quem nunca considerou o mal, o pecado? O que Jesus está dizendo? Vocês não podem nada sem mim. Eu vim para fazê-los perfeitos, mas não existe perfeição fora de mim. Sejam aperfeiçoados no meu amor. Sem mim, vocês não conseguem obedecer à lei. Sem mim, vocês não serão perfeitos na lei. Sem mim, vocês não conseguem nada. Vocês não pensam bem. Vocês não fazem bem. Vocês não são o bem. Sem mim, vocês não podem nada. Jesus Cristo se apresenta como o Senhor que vai nos fazer viver a experiência da obediência segundo o seu Espírito para a sua glória, não por nossas próprias forças, mas porque Ele é poderoso para fazer o que nós não podemos fazer em nós mesmos. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos faz, é o seu Santo Espírito quem nos leva a sermos obedientes, perfeitamente obedientes, segundo a sua graça e misericórdia. Por isso que não pode existir salvação pelas obras. Olha só, eu nunca matei ninguém. Está vendo? Eu sou muito santo que eu nunca matei ninguém. Você nunca matou no pensamento? Jesus Cristo vai escarafunchar a tua vida e chega no teu pensamento para dizer, você nunca matou ninguém de punhal, mas você guarda no seu coração pensamentos maldosos e eu vim te salvar aí também. Eu não vim te condenar. Você não encontra Jesus assim à espreita, assim, ó, deixa eu ver a hora, peguei você no flagra, você está pensando mal. Ele diz, filho, você está pensando mal? Eu vim te salvar. Eu só não quero que você bata no peito dizendo, eu sou perfeito, sem que eu, o perfeito, habite em você. Então a régua é alta, mas ela é tão alta que você não chega lá. Você só chega lá se Jesus te puser nos ombros. E aí você anda nas alturas, porque Ele te carrega no ombro. Ele te ergue para alcançar o patamar. Sem Ele, anões espirituais. Anões espirituais. Vou correr aqui para a gente terminar. Separar por incompatibilidade e impedimento para nova núpcia? Sim. Não admite-se biblicamente casar outra vez porque se divorciou por conta de incompatibilidade de gênio. Incompatibilidade de gênio, eu sou incompatível com meu marido há 31 anos. Incompatível com meu marido há 31 anos. Mas eu digo para você, e Deus é sabedor disso, 31 anos de casada,
eu sou mais feliz a cada dia, porque a cada dia eu encontro na incompatibilidade do meu marido o milagre que Deus faz. É bom demais. Agora, o que a Bíblia diz de, não sei, de um ensejo para que sigamos o que é certo. Aí digamos que você vive um relacionamento de desrespeito, de humilhação, de violência verbal, não sei o que você vive. Você não está obrigada a ficar com esse indivíduo, com essa criatura, sofrendo humilhação, sendo espírito. Não. Uma coisa, porém, não justifica a outra. Você livrar-se de viver sob o jugo de uma tirania é uma coisa. Você se ver biblicamente livre para novas núpcias não tem nada a ver. Mas Darleide, então tem que continuar. Escuta, não se faça de desentendido. Senhor, então é melhor não casar. Nem todo mundo é apto para ouvir isto. Vem comigo. Cena 2. Mas Darleide, agora eu vou ficar sozinha, sozinho. Quem é apto para ouvir, ouça e torne-se eunuco por causa do reino de Deus. Aí você diz assim, o que foi que Jesus disse a seguir? Nada, ele mudou de assunto. Mudou de assunto e seguiu a vida. Mas Darleide, mas eu quero ser feliz. O Deus desse século, você sabe que é a felicidade, né? Você faz qualquer coisa para ser feliz. Entendeu? Devemos prestar queixa na delegacia de um irmão adventista, pedófilo, agressor de mulher? Claro. Ele não é adventista. Você não manche, ele não é adventista. Ele frequentava a igreja, estava convivendo com o povo, mas ele não é um servo do advento. E eu já avisei aqui de manhã, se vocês não denunciarem, eu vou denunciar vocês. Mas procurem a liderança da igreja, o pastor da igreja, a igreja sabe o que fazer, a liderança tem que saber o que fazer. Como é que faz? É todo mundo junto. Sabendo disso. Fui assistir no consultório de família que terminei um relacionamento de 11 anos, hoje sou casada há 4 anos. Aquele relacionamento, você casou de acordo com a vontade de Deus, né? Eu não mandei tu casar errado, não. Mandei você, bendito seja Deus. Como se curar de um abuso físico e emocional? O melhor é ouvir você em terapia. É o melhor. Porque lá você vai contar a sua história. Lembre-se que Jesus Cristo, ele sempre fazia pergunta. Deus fazia pergunta, né? O que queres que eu te faça? Lembra que Jesus gostava muito de fazer perguntas? Nas perguntas, ele provoca a fala do indivíduo e muitas vezes, enquanto você fala, você se escuta. E então nós vamos elaborando os sofrimentos psíquicos com a palavra. Então comece pela terapia. Aqui já foi. Algumas outras perguntas eu já respondi enquanto eu lia. Ouvi em suas lives falando sobre o vestir calças compridas. Poderia falar? Não, depois você assiste lá de novo. Só para a gente não mudar muito de assunto, que vai dar agora 20 para 6 já, tá, meu amor? Minha filha se declarou e eu recebo em casa, continuo tratando com carinho. Estou errada por isso. Uma irmã compartilhou a opinião dela comigo, dizendo que eu não deveria dar ousadia, que eu deixava minha filha ficar mais ousada, resistente, disse que eu deveria evitá-la para não sentir. O que você acha dessa opinião? Você quer a opinião da irmã ou você se sente confortável como tem sido na sua casa com a sua filha? Então, vida que segue, tá? Não pode ficar parando para escutar todo mundo, não. Aí, quando você bater a dúvida, fecha a porta do quarto, com você lá dentro, põe o joelho no chão e diz, Senhor, fala ao coração de uma mãe. Fala ao coração de uma mãe que quer viver o teu reino aqui na terra em situação difícil de eu lidar. Eu não estou feliz com a situação em que está a minha filha, mas eu, como mãe, estou errada em fazer como faço? Fala comigo, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, não me deixe errar. Jesus responde ou não responde? O Senhor responde ou não responde?
Senão você vai atrás da opinião de todo mundo. É na palavra e no joelho. De que forma nós devemos conversar com os filhos sobre separação dos pais? Qual a idade deles? Vai chamar os filhos, o homem e a mulher, e vão dizer: papai e mamãe estão em pecado. Papai e mamãe... Não, não diz assim não. Não, peraí, calma. Vocês dois primeiro sem os filhos. Vocês estão certos de que vocês vão separar porque vocês são dois pecadores miseráveis? E que um de vocês, ou se não os dois, não tem o coração convertido, porque eu não conheço um casal em que os dois sejam convertidos e se separem. Eu conheço casal em que um se apostata e então abandona. Então, primeiro, vocês estão cientes de que um de vocês está ouvindo a voz do diabo. Vocês estão cientes disso. Talvez seja um que vive maltratando, humilhando, xingando, batendo, gritando, então esse outro de fato tem que sair. Mas, resumidamente, alguém precisa se converter aí nessa história. Mas muito bem, como é que fala para os filhos? Depende da idade. Se forem idades muito diferentes, não é uma mesma conversa com todo mundo junto, é conversa separada um do outro, para usar a linguagem que cada um vai entender. Para os que são pequenos, vai dizer com poucas palavras, mas vai dizer: papai e mamãe não estão juntos, porque nós estamos passando por um momento difícil, a gente não se entendeu, mas você é muito amado, você vai acolher a criança, você tem alguma pergunta quando você explicar, você tem uma pergunta, a pergunta que a criança fizer, responda. Se você não responder, ela vai criar uma explicação na cabeça dela e talvez não seja melhor. Vai ficar sequela? Vai. Mas vai ser pior se você não disser nada? Sim. Vai ser muito pior a criança continuar assistindo tudo que ela tem assistido, muito ruim, mas vai ficar sequela. Não tem separação sem sequela. A não ser quando os meninos são um pouco maiores, mas mesmo assim. Então vai conversar com todo amor, vai explicar, e aqui uma coisa importante. Não fale mal do pai para os filhos, ele é seu marido. Não fale mal do pai para os filhos, nem da mãe para os filhos. Mas porque a gente vai separar, porque ele é um cachorro. Você não casou com cachorro, casou? Você não teve filho com cachorro, teve? Não teve. Então, respeito. Seus filhos veem você respeitando o seu marido, pai, aliás, ou ex-marido que seja, o seu filho, não manche o nome do seu marido assim para os seus filhos. Isso vai voltar com um preço muito alto. Muito alto para você. Não faça isso. Não use seus filhos para ferir seu marido ou sua mulher. O pessoal gosta de fazer isso, viu? Não usa. Mas aqui é um assunto mais comprido, mais complexo. Como abordar os nossos filhos se eles estão afastando da fé cristã? Diálogo, né, gente? Vamos escutar esses meninos. Como é que eles estão se afastando da igreja e você vai deixar por isso mesmo? Se afastando da fé. O que está acontecendo? As amizades? O que é? São as amizades? Para onde eles estão indo? É a idade? O que é que você está chamando de se afastando da fé cristã? Aí eu pergunto para vocês, antes, vocês são uma família unida em Deus? Vocês são amorosos, são gentis? Vocês têm uma religião agradável em casa? Vocês são felizes, com família? A religião é uma religião boa em casa? É uma religião feliz? Porque quando a religião de casa é boa, é feliz, é mais difícil de os meninos se desprenderem. Não estou dizendo que é impossível, não. Estou dizendo que é difícil. Mas quando é religião de vir na igreja uma vez por semana, tem um culto de vez em quando, é um negócio assim, insosso, sem graça. Aí os meninos começam a fazer amizade, lá fora o mundo é tão divertido, o mundo é alegre, o mundo é uma gracinha. Mas a religião de vocês é uma religião, a família de vocês é uma família sem graça. Vocês não são felizes, vocês não riem juntos, vocês não brincam juntos, vocês não comem juntos, vocês não conversam juntos, vocês não ficam juntos. Que religião vocês têm em casa? Tem estudo da Bíblia em casa? Como é a religião da casa de vocês? Não é a religião daqui, é a religião da casa de vocês. Olha aqui, ó, qual seria a melhor maneira de criar nossos filhos num mundo tão tecnológico como hoje? Aqui, ó.
Abre em Deuteronômio 6. Você já conhece Deuteronômio 6? O que está escrito? São estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor seu Deus ordenou, que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escuta a igreja do Capelinha 2, escuta Israel, tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escuta a igreja do Capelinha, escute Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, pai. Mãe, ame o Senhor seu Deus, mãe, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no coração de quem? Dos filhos? Dos pais, do pai e da mãe primeiro. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e das suas portas. Primeiro pai e mãe, coração convertido. Primeiro pai e mãe obedece. Primeiro pai e mãe segue a lei do Senhor. Primeiro pai e mãe. Aí você tem filho, você vai ensinar para o filho. Ensina de manhã, ensina de tarde, ensina de noite, ensina na igreja, saindo da igreja. Tem evangelho na comida. É isso que a gente não entende. A gente ensina o evangelho para os nossos filhos na hora de comer. Como assim, Darleide? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando você ensina seu filho a comer para a glória de Deus, já é para a glória de Deus, não é mais para a glória do seu paladar. Mas você não come para a glória de Deus, você não se veste para a glória de Deus, você não caminha para a glória de Deus, você não trabalha para a glória de Deus. Aí depois você diz, mas então, não era só levar na igreja? Não, era para a vida da igreja ser a tua vida. Nossos filhos precisam ser ensinados a viver para a glória de Deus. Para que ele tem um celular, Darleide? Falando de tecnologia, que a irmã escreveu. Para que seu filho tem um celular? Para diversão, não é para comunicar, não é só fazer trabalho da escola, não é, minha gente. É para entretenimento. Quantas horas o seu filho fica com o celular na mão para entretenimento? Quantas horas? Para a glória de quem? Para o prazer de quem? Gente, como é que vocês acham que vindo um dia na igreja vai surtir efeito na vida dos nossos filhos, quando eles passam horas vivendo para a própria glória e não é para a glória de Deus? Então, como é que a gente educa os filhos da gente no mundo tecnológico? A gente ensina nossos filhos no mundo tecnológico, e nós também estamos nesse mundo da tecnologia, e é uma bênção, mas não existe um Deus tecnológico, existe um Deus de relacionamento. Criança vai trocar um celular por uma brincadeira de roda, vai trocar um celular para brincar de esconde-esconde, pique-esconde e pula corda e pique-bandeira, vai, mas você está no celular num canto, ele está no celular no outro, e depois tu vem dizer que o menino não sabe da tecnologia, tu também não. Fala para mim, até que horas você vai ficar hoje assistindo Netflix? Você vai! Assistindo o quê? Para a glória de Deus. Aí tem uma coisa que você precisa ter em mente. Você pode ensinar o que Deus mandou você ensinar, tudo, fazer
tudo obedientemente, tudo perfeitinho, isso garante que seu filho vai permanecer na igreja? Garante? Não. Não. A mãe de Sansão foi visitada pelo anjo, o pai de Sansão foi visitado pelo anjo. O anjo disse até o que ela deveria comer. Até o que devia comer. Sansão fez amizade com pagãos. E você sabe o fim de Sansão. O que você vai fazer quando o seu filho, que nasceu para ser um libertador, passa a caminhar com o próprio inimigo? Se torna escravo, perde a visão. Foi o resultado das suas escolhas. Eu posso responsabilizar seu pai e sua mãe? Sansão sempre soube que ele nasceu com propósito. Sansão sabia que ele nasceu para ser o libertador do seu povo. Mas ele se deixou vencer pelo desejo, até que ficou cego, em todos os sentidos. Hoje de manhã tinha aqui o papelzinho do escrito aqui, né? Que eu até arranquei aqui, do suicídio. Parem de dizer que Sansão se suicidou. Sansão não se suicidou. Ele se sacrificou no fim da vida para cumprir o que ele não cumpriu quando ele tinha que ter cumprido. Vocês não me inventem de ficar caçando pegar Sansão para dizer que Sansão se suicidou. Quando eu vejo um crente adventista dizer uma coisa dessa, eu digo, Jesus, rebatiza. Ele não é um suicida. Ele se sacrificou ao fim da vida arrependido de ter traído a Deus lá atrás. E Deus, em sua misericórdia, o perdoou. Ele não é um suicida. Ele é um arrependido que deu a vida para cumprir o que ele deveria ter cumprido lá atrás. Não é à toa que seu nome aparece na galeria dos homens de fé. Vocês me inventam cada uma que eu digo, Jesus. Né? É isso, meus amores. Eu quero chamar aqui, que prepare o trio. Acho que o trio... Não, tem a menininha que vai cantar, né? Cadê? Se Darleide, você precisa ver. Você vai cantar, meu amor? Ai, coisa linda. Senta aqui no primeiro banco que a tia vai chamar você. Meus amores, 10:06. Abre só para eu finalizar com a palavra de novo, que eu gosto de Bíblia. Abre aqui em Filipenses 4. Filipenses 4. Só para a gente meditar aqui numa palavra. 4:2. Paulo vai escrever essa carta aos Filipenses de dentro de uma prisão. Dentro da prisão ele escreve assim, ó, lembra de duas mulheres, Evódia e Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram onde? No livro da vida. Só quero pontuar aqui com vocês que quando Paulo diz para aquelas mulheres resolverem a sua pendência, elas tinham brigado uma com a outra, mas elas eram evangelistas. Elas foram evangelistas ao lado de Paulo, mas agora elas estavam brigadas. E Paulo diz assim, meninas, resolvam isso. Clemente, ajude essas mulheres a resolverem esse problema, porque o nome de vocês se encontra no livro da vida. Isso precisa ser a nossa grande força na vida todos os dias. Eu vivo o que vivo, posso passar por muitas dificuldades, mas uma coisa me alegra na vida, meu nome está escrito no livro da vida. Por que a gente deve resolver essas picuinhas dentro de casa, resolver esses problemas que surgem em nosso meio, passar uma régua, passar por cima, perdoar, relevar, esquecer, deixar para lá, seguir a vida sem ficar olhando para trás? Por quê? Porque nosso nome está escrito no livro da vida.
Todo dia eu levanto feliz. Não é porque tudo me acontece à volta feliz, maravilhoso. É porque todo dia eu levanto e lembro, meu nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida não quer guerra com ninguém. Isso te dá uma segurança muito grande. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu não quero guerra com ninguém. Não quero. O diabo todo dia fica irritado porque ele vê você levantando e no nome de Jesus dizendo, meu nome está escrito no livro da vida e eu vou viver como quem vive com o nome escrito no livro da vida. Aí Paulo diz a sequência, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Quem é que escreve isso? Um homem que estava preso. Um homem preso diz alegre-se, alegre-se. Outra vez eu digo alegre-se, que a moderação de vocês seja conhecida. Perto está o Senhor, perto está Jesus de voltar e está aí pertinho de você para ajudar você nos seus grandes problemas, nas suas dificuldades. Deus está perto de você. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos pela oração e pela súplica. Não é só orandinho assim, ó. Ai, papai do céu, às vezes você precisa suplicar, gemer na presença de Deus, clamar no nome de Jesus, chorar na presença de Deus, para Deus intervir na tua situação. É o teu casamento? Clama no nome de Deus. É o teu filho? Clama no nome de Deus. Jejua, ora, clama, não cessa. Deus não cessa de ouvir o clamor. Joelho no chão. Que isso? Crente não baixa a cabeça para o diabo, não. Crente baixa a cabeça para o Senhor, para que o Senhor o fortaleça em dia de angústia. É teu filho que está fora da igreja? É teu filho que está com umas histórias estranhas, esquisitas? É teu marido? É tua mulher? É a igreja? Quem é? Põe tudo na presença de Deus. E não saia você da presença de Deus. Não saia. Não baixe a cabeça para o diabo. Não baixe a cabeça para o inferno. Você se curva diante de Deus e Ele te exaltará. Em nome de Jesus. E aí ele continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No mundo doente, mentalmente perturbado, ansioso, deprimido, infeliz, Paulo dá a receita. Viva como quem tem o nome escrito no livro da vida, e você tem. Viva com moderação, joelho no chão, confiança em Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente em Jesus. Onde é que está a tua mente? Em Jesus. Bendito seja o Senhor. Vem cantar, meu amor, para a gente orar e receber a semana que o Senhor nos entrega. Antes de cantar a música, eu quero dizer um recadinho. Que para Deus, todos nós somos únicos. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então você.
Vamos orar? Lembrando que o Senhor te ama como você é, para te fazer parecido ou semelhante a Ele. Deus não nos quer como nós estamos, para ficarmos assim eternamente. Deus nos quer mudar, nos transformar, nos tornar parecidos com Ele mesmo, Jesus Cristo. Deus amado, obrigada por hoje, obrigada pelo encontro, mas obrigada por Tua palavra. Nós nos rendemos graças ao Senhor por Tua bondade e misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que abençoe a todas as famílias que vieram nesse lugar, aos homens e mulheres, os filhos e os seus pais. Abençoe a essa igreja que se reúne aqui há 42 anos para exaltar o Teu nome. Por aqui muitos já passaram, muitos permanecem, outros já não estão, outros estão chegando. Que de qualquer maneira, Senhor, a história dessa igreja se mistura com a Tua história de salvação. E nós bendizemos a Ti por nos fazermos parte do Teu corpo, o corpo de Cristo na terra. Agora nos unge com o Espírito Santo para sermos testemunhas. Nos unge com o Espírito Santo, com sabedoria do alto. Nos leva a sermos verdadeiramente conhecidos como Teus filhos. Abençoa-nos em nossa casa. Abençoa o marido, a esposa, os filhos. Senhor, quebra toda maldição que tenha guardado na casa de alguém, toda crueldade, toda violência, todo abuso, que as crianças sejam amadas, cuidadas, protegidas, que sejam elas verdadeiramente protegidas como devem ser os que o Senhor nos emprestou para serem cuidados e amados por nós. Dá-nos Tua paz, um restante de noite.